Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar de percentual de visão. Percentual de visão é um assunto recorrente. Se não me é perguntado quase todos os dias, semanalmente, é uma pergunta que eu escuto. Então, o paciente pergunta, qual é o meu percentual de visão? Ou, muitas vezes, ele fala, olha, me perguntam quantos por cento eu tenho de visão e eu não sei responder. Por um acaso, o percentual de visão, o paciente pergunta, é aquela acuidade visual que a minha é 20/100, então significa que eu tenho 20% de visão no olho direito, por exemplo, é isso? Não, não é isso. Então, na realidade, antes de nós entendermos, definirmos percentual de visão, é importante entender o que é visão. Então, todos sabem que visão é um dos nossos 5 sentidos. Sentido este complexo, assim como os outros 4 sentidos também são complexos. Muitas vezes, quando a gente fala em visão, realmente pensa-se apenas na acuidade visual, que é, de fato, o parâmetro visual mais proeminente e mais comum e mais comumente exposto, falado e descrito. Mas, na verdade, a nossa visão ela tem uma série de componentes, uma série de membros. Então, vamos desmembrar a visão e entendê-la por completo. Então, na realidade, quando nós falamos em visão, nós temos acuidade visual, que é a capacidade de distinguir detalhes de um objeto. Então, se eu estou olhando um objeto, eu quero ver ali onde ele começa, onde ele termina, com linhas bem definidas em relação a objetos próximos, em vez de eu enxergar ali uma imagem borrada, uma imagem onde eu não sei exatamente onde é a linha em que ele termina e onde uma outra imagem ali ao lado dele começa. Então, a acuidade visual me dá justamente a capacidade de entender os detalhes de um objeto. Se eu olho o rosto de uma pessoa, por exemplo, para identificar uma face, detalhes de uma face, eu estou utilizando essa capacidade chamada acuidade visual, que normalmente é calculada de forma estática. Então eu vejo ali um objeto que está parado, eu estou parado, e eu tento dizer os detalhes desse objeto. Então isso se chama acuidade visual estática, é um componente da visão. Pode ser dinâmica, se esse objeto estiver se mexendo ou eu estiver em movimento, ou os dois estiverem em movimento, eu tenho então uma situação em que eu tenho que tentar definir detalhes desse objeto, porém durante um movimento. Isso seria acuidade visual dinâmica ou cinética. Nós também temos, por exemplo, a capacidade na nossa visão de tentarmos distinguir cores, nuances, matizes, Então isso é a visão cromática. Há pessoas que têm disfunções na discriminação das cores. Contraste, uma outra capacidade da nossa visão. Campo visual, então nossa capacidade de entender a presença de objetos, de movimentos fora da nossa visão central. Porque toda vez que eu falo em visão central, automaticamente eu estou usando a acuidade visual. Tudo aquilo que está longe do centro cai na nossa visão periférica, seja em cima, seja dos lados, seja embaixo, na extrema periferia, na média periferia. Tudo isso então seria nossa capacidade de perceber objetos, situações na nossa então visão periférica. Nós temos então a nossa visão tridimensional, e que na realidade existe a chamada visão tridimensional real, em que nós usamos a imagem dos dois olhos para construir uma visão tridimensional, e uma pessoa com visão de um olho só pode ter uma noção de 3 dimensões? Pode, através de algo chamado paralaxe do movimento. Em outro vídeo eu posso explicar melhor isso. E também com conhecimento prévio do tamanho dos objetos e também com sombras. Se eu vejo 2 objetos que parecem estar ali no mesmo plano, mas eu vejo uma sombra mais à frente no chão e uma mais atrás, isso vai me dar noção de distância. Se eu sei que um prédio é muito maior do que outro, eu sei quem está mais perto e quem está mais longe pelo tamanho percebido do prédio. Então isso com um olho só, a pessoa pode entender o que está mais na frente e o que está mais atrás, mas a noção
tridimensional real só pode ser dada com os 2 olhos, né? Além disso, nós temos também a chamada capacidade de adaptação da visão ao claro, ao escuro e à meia-luz. E o trânsito, né, que nós fazemos de um ambiente mais claro para um ambiente mais escuro e vice-versa. Isso é uma outra capacidade que a nossa visão tem. Então, isso nos permite colher dados visuais. Então, toda vez que eu estou olhando, usando o meu sistema visual, eu colho dados que são dados destes tipos que eu acabei de falar. Dados de acuidade, dados de cores, de contraste, de objetos vistos à noite, vistos de dia, dados tridimensionais, né? Então, tudo isso me permite colher dados visuais. Esses dados visuais colhidos, eu posso melhorar a captação destes dados através também de outras valências do sistema visual, que são valências neuromusculares. Então, se eu estou ali tentando olhar algo, muitas vezes eu me posiciono, eu uso a minha visão, eu mexo os olhos, eu mexo a cabeça, eu mexo o corpo, eu chego mais perto. Então, é lógico que no mundo real nós não podemos não atrelar ao sistema visual toda a capacidade de movimentação ocular, de cabeça e de corpo que nós temos. Além disso, mais especificamente, existe um reflexo no nosso sistema visual chamado reflexo óculo-vestibular, dentre outros reflexos também. Mas em especial ligado ao movimento, nós temos a capacidade de, diante de uma trepidação, fazermos uma compensação de movimento ocular. Então, se eu estou ali andando a cavalo, se eu estou numa moto, numa rua extremamente esburacada, eu automaticamente teria uma imagem tremida, como se eu estivesse correndo com uma câmera na mão. O que os nossos olhos são capazes de fazer uma correção de movimento, como se fosse uma câmera GoPro inserida na nossa cabeça. Isso se chama reflexo óculo-vestibular. Então, nós temos essa capacidade de estabilização de imagem, né? Então, isso é uma valência de movimento que, quando acometida, muitas vezes a pessoa não consegue andar de moto, não consegue andar a cavalo, porque ela fica extremamente tonta, como se a pessoa estivesse assistindo um filme como A Bruxa de Blair. Não sei se alguém já viu, eu nunca consegui ver esse filme, que a imagem treme do começo ao fim. Eu acho terrível, um low budget movie, e então Deus me livre. Então a gente percebe o quanto o sistema óculo vestibular ou uma câmera GoPro tem o seu valor bastante interessante. E além disso tem também outro movimento pupilar, que é a pupila, né? Então a pupila controla, como uma câmera, a quantidade de luz que entra. Então, se eu estou num ambiente muito claro, a minha pupila tem que fechar. Se eu estou num ambiente muito escuro, minha pupila tem que abrir satisfatoriamente. Isso dá uma melhora na captação dos dados das valências visuais que a gente falou. Então, a minha acuidade visual será maior se eu estiver num ambiente muito claro e a minha pupila fechar mais. Uma pessoa cuja pupila não fecha tanto num ambiente com muita luz, ela perde a acuidade visual, diminui a qualidade da acuidade visual dela, assim como uma câmera. Se ela não fechar ali a entrada de luz satisfatoriamente, vai estourar a imagem e ela vai perder em qualidade e definição de imagem. Mesma coisa no olho humano, né? Na realidade, mesma coisa na câmera, porque o olho humano veio antes da câmera. Então, e por fim, interpretação de dados visuais. Então isso, agora sim, que todos os dados visuais que nós colhemos, eles não significam nada per se, por si sós, né? Nada significam. Ou seja, nosso cérebro, nosso sistema nervoso, nas áreas visuais do sistema nervoso, é que então os dados visuais terão significado. A eles serão atribuídos significados. Significados como, por exemplo, se eu vejo aqui uma régua, né? Eu sei que o nome disso é régua. Eu sei que isso tem uma função. Eu sei, e eu sei disso porque eu tenho uma memória visual. Eu já usei isso antes. Eu sei como pegar. Eu sei que se não vai me machucar ou vai me machucar, se é cortante, a força que eu tenho que fazer para pegar isso. Agora, se fosse um martelo, eu já iria preparado para pegar algo mais pesado. Tudo isso é memória visual que eu comparo com dados visuais presentes, eu sei o que é. E tudo isso é interpretação visual. Então, existem, por exemplo, pessoas que sofrem
acidentes vasculares encefálicos, afetando essas áreas de interpretação visual, e a pessoa pode, por exemplo, ficar cega do ponto de vista de interpretação visual, né? Então, uma cegueira central. Então, apesar dela conseguir captar, muitas vezes, todos os dados com perfeição, esses dados chegam no cérebro, mas eles não têm um tag, uma informação de função, de nome, ou seja, o que nós chamamos de apraxias, por exemplo. Então, visão, na realidade, é esse conjunto de coleta de dados, né, de tipos de dados, os enhancers, que são esses sistemas neuromusculares que melhoram a qualidade dos dados colhidos, e a interpretação dos dados no final, né? Então, isso é visão. Agora sim, o que é percentual de visão? Para, obviamente, calcular um percentual de visão, eu tenho que calcular individualmente cada um desses parâmetros. E aí sim, nós entendemos como o buraco é mais embaixo, né? Então, não é acuidade visual 20/100, percentual de visão 20%. Lógico que não. Isso não representa nada quando nós entendemos o conjunto de componentes ou membros, né, que compõem a visão. É uma vez que nós acabamos de desmembrá-la aqui. Então, se eu quisesse a rigor, né, vou colocar assim, então eu tenho um desafio, eu vou calcular o percentual de visão de uma pessoa. Eu tenho que calcular o percentual da acuidade visual estática, da acuidade visual dinâmica, da visão de cores, contraste, adaptação da visão ao claro, ao escuro, tridimensionalidade visual ou estereopsia, que é um sinônimo para visão tridimensional. Tenho que fazer testes de interpretação visual, tenho que testar os sistemas neuromusculares, né, e atribuir um percentual para cada um dos parâmetros. E aí, tirar uma média ponderada. Ponderada de acordo com o quê? Então, se uma pessoa vive de maneira mais noturna, essa pessoa, então, ela usará mais a visão noturna, não usará tanto a visão de cores. Então, atribuirei na média ponderada desta pessoa um peso maior à visão noturna, um peso menor à visão de cores. Já se é uma pessoa que pinta quadros, usa todo ali espectro das cores, é o contrário. Será uma média ponderada com ponderações diferentes, né? Então, a rigor, se nós quiséssemos de fato calcular um percentual de visão, nós teríamos que atrelar o cálculo à função que esta pessoa exerce no meio ambiente. E um outro detalhe interessante é que toda vez que nós falamos em análise desses dados visuais, no nosso sentido visão, na realidade, no mundo real, nós cruzamos dados da visão com dados dos nossos outros sentidos, para então tirarmos conclusões do meio ambiente. Então eu vejo um objeto que pode emitir um cheiro e tem também um aspecto visual. Então, automaticamente, na interpretação do que está acontecendo, eu interpreto dados de cheiro, dados de visão, se emitir som, dados auditivos, cruzo esses dados presentes, comparo com dados antigos. Então, na realidade, os sentidos funcionam conjuntamente, né? Então, basicamente, percentual de visão seria isso, a maneira de calcular seria essa, e como vocês podem intuir, na realidade, como vocês agora podem de fato entender, é um cálculo utópico. Eu não conheço ninguém que de fato vá calcular isso, né? Então, na realidade, o que é importante é entender onde estão os problemas da visão. Está na acuidade visual estática. Não, está na dinâmica. Não, é um problema neurológico. Por quê? Porque aí sim nós conseguimos traçar uma estratégia para tentar melhorar e atuar em cima do problema, né? Muitas vezes duas pessoas poderiam ter exatamente o mesmo percentual de visão, só que uma tendo ali uma alteração na visão de cores e outra tendo uma alteração no campo visual. E na hora que eu faço a média, as duas têm o mesmo número. Então vejam que se eu entregar um percentual de visão, mostrar para alguém,
a pessoa sabe que existe ali um número abaixo de 100%, por exemplo, só que não sabe onde está o problema, né? Então, na realidade, percentual de visão é um tipo de pergunta que não traz nenhuma... não há sentido em fazer essa pergunta na realidade, né? Então, é isso.